É no mínimo desafiador a convivência com dependente químico, para não dizer sofrido e angustiante. Nosso assunto de hoje é sobre os desafios desta convivência. E se você convive com dependente químico, continue comigo até o final. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, que aqui nós temos bastante conteúdo sobre dependência química. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Se você ainda não sabe, a dependência química é uma doença devido ao uso de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas, que alteram o sistema nervoso central da pessoa, ou seja, o álcool ou outras drogas. Mas é sempre bom saber que nem todo mundo que faz uso dessas substâncias ficam dependentes. Aqui no canal tem vídeo onde eu falo sobre a dependência. Eu vou deixar o link na descrição. Mas quando a dependência química se instala, a convivência com o dependente químico torna-se muito difícil e, em certos casos, insustentável. E às vezes acontece o rompimento deste relacionamento. E isso pode acontecer quando o dependente químico está no uso compulsivo, trazendo grandes prejuízos para a convivência familiar. E depois também da família já ter esgotado todos os seus recursos financeiros e também os seus recursos psicológicos para lidar com esta situação. Quando a doença chega nesse estágio, na grande maioria dos casos, o dependente químico não consegue trabalhar. E se ainda consegue, a sua produção é comprometida, porque ou vai no uso trabalhar ou na ressaca do uso, falando de uma maneira mais simples. Isso quando ele não falta no trabalho, porque ele não se encontra em condições de trabalhar. Este é apenas um dos pontos. Mas para cada fase da doença e para cada indivíduo, existem desafios de se conviver com o dependente químico. E aqui é você quem vai saber qual é o seu maior desafio nesta convivência com o dependente químico. Mas eu vou citar alguns desafios. E se você se identificar com alguns, deixa aqui nos comentários. Lembre-se sempre que se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um dos maiores desafios na convivência com o dependente químico é ele aceitar que tem uma doença ou que está dependente da substância. Mesmo que ele esteja vendo o mundo desabar na sua cabeça, a falta de aceitação do dependente químico torna a convivência muito mais difícil, porque além de não aceitar que tem uma doença, que precisa de tratamento, que pelo menos a grande maioria dos prejuízos em sua vida são devido ao uso de substância, ele ainda age como se fosse a vítima da situação, o coitadinho. Outro desafio tão importante é ele aceitar um tratamento, seja qual for o tratamento, seja ambulatorial, seja pelo CAPS, seja até passar pelo acompanhamento psicológico. A resposta é sempre muito parecida. Eu uso porque eu gosto, quando eu quiser eu paro, sou trabalhador, arco com minhas responsabilidades. Os desafios vão aumentando a cada fase da doença e conviver com a mudança de comportamento do dependente químico é outro desafio. As mentiras, manipulações e justificativas são constantes. E por último, um dos maiores desafios que eu vejo as famílias enfrentarem é quando o dependente químico some e passa a noite ou dias sumido no uso. E a família não tem ideia de onde ele está, não sabe nem ao menos se está vivo. E quando ele vai morar na rua? Vamos colocar como fundo de poço da família. Às vezes parece até que você não conhece aquela pessoa. Mas apenas uma observação. Os desafios na convivência com o dependente químico acontece também quando ele está sóbrio, porque até ele mudar a maneira dele pensar, dele sentir, dele lidar com situações e se comportar, vai levar um bom tempo. Alguns levam mais tempo do que outros e alguns não querem mudar, porque acreditam que não precisam. Já parou de usar ou de beber, isso já é muito. Essa já era a parte dele. Agora você que mude. Claro que com certeza você também precisa mudar. Todos nós precisamos sempre estar mudando, fazer uns ajustes. Isso tem que ser feito ao longo de nossa vida. E todos esses desafios afetam diretamente a saúde emocional de quem convive com dependente químico.
as relações ficam cheias de conflitos, mágoas, ressentimentos, raiva, sentimento de culpa, sem contar na sensação de impotência que faz parte da convivência com o dependente químico. A insegurança gerada devido noites que ele passa fora de casa no uso, sem dar notícia, também é um gerador de ansiedade, de medo e de angústias, assim como as noites que você passa sem dormir, esperando ele voltar para casa. A saúde emocional fica tão comprometida que, em muitos casos, a família desenvolve transtornos como depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, ou seja, acaba afetando também a saúde mental. A convivência no meio familiar muda, por isso a importância da comunicação. Muitas vezes a família não fala com medo de piorar a situação ou da reação do dependente químico. Claro que você deve procurar um momento adequado para conversar com ele e, de preferência, que a família esteja unida nesse diálogo. Geralmente a família fica dividida. Um não quer se envolver, outro se envolve demais. Um condena, outro facilita demais. Tudo isso dificulta a convivência. Então, procurar a ajuda de um profissional e o suporte de um grupo de autoajuda é necessário para ter um suporte, para entender o funcionamento do dependente químico e não adoecer junto com ele. E assim ter conhecimento e ter condições psicológicas para ajudá-lo quando ele precisar e aceitar ajuda. Ajudar não significa apenas conseguir que ele aceite uma internação. Que ele aceite uma internação ou outro tipo de tratamento. Estabelecer limites saudáveis, regras, dar ao dependente químico responsabilidade pelos seus atos. Estas são algumas maneiras que você poderá ajudá-lo. Também incentive-o a buscar outro estilo de vida. Tente fazer com que ele veja o quanto o comportamento dele mudou e sugerir que ele faça um tratamento e lhe mostrar o quanto a sua recuperação poderá ajudá-lo a melhorar a convivência entre vocês. E se ele aceitar, procure ser um suporte sem facilitar, ou tratá-lo como um rei ou como se ele fosse incapaz. Afinal, conviver com a negação, com a manipulação, com as mentiras, a falta de aceitação, ou melhor dizendo, conviver com seus defeitos de caráter sem ajuda, sem um suporte, é tarefa difícil. Cuide da sua saúde mental e das suas emoções. E procure apoio. Você não precisa estar sozinha nessa caminhada, ou sozinho. Ou mesmo você que é dependente de substância e está buscando um novo estilo de vida, procure ajuda. Fica mais fácil quando não estamos sozinhos. Agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada, eu lhe espero no próximo vídeo. Fique em paz.